Olá, eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou aqui em mais um episódio com Rodrigo Montealverne, gerente de marketing da marca Expresso Guanabara, que foi eleita em 2024 pela terceira vez o melhor transporte rodoviário de passageiros. Mas nós não estamos aqui por acaso. O Rodrigo está celebrando 30 anos no marketing e ele vai contar um pouquinho da sua história aqui. Rodrigo, muitíssimo obrigada pela sua presença no podcast do Nosso Meio. Queria que você contasse um pouquinho do seu início aí no marketing. Sei que grande parte da sua trajetória foi à frente do marketing da Guanabara, mas eu quero voltar no tempo. Me conta aí como iniciou a sua história no marketing. Gabriela, é um prazer estar aqui, compartilhando essa trajetória aqui no Nosso Meio, esse grupo tão especial, não é? Tá junto dos colegas profissionais de marketing. Então, não é? Na verdade, até o meu amigo Mauro Costa, né, grande profissional da comunicação, me deu um depoimento que ele fala que a Guanabara só fez eu evoluir lá, não é? Mas a minha trajetória começa lá do Colégio Cearense, na disputa pelo Grêmio José de Alencar. E quando eu fui ver, é verdade. Na verdade, nós fizemos uma chapa que já tinha todos os conceitos de marketing ali. Então, o marketing, o transporte rodoviário entra na minha vida desde a infância. Não é? Primeiro o transporte rodoviário, na infância, através, pelos amigos do meu pai, que era empresário de ônibus, e eu já andava nas garagens das empresas e já gostava daquilo ali. E depois do Colégio Cearense, nessa disputa do Grêmio, onde nós tínhamos patrocínios, onde nós tínhamos a chapa, inclusive com empresas de ônibus, nós fizemos um evento, inclusive, que praticamente já nos deu a vitória. Nós tivemos a maior votação da história do colégio. E tudo isso está aqui registrado em vídeo. Então era uma chapa que tinha filmagem, que na época não existia, tinha um plano de metas, tinha os patrocinadores, tinha eventos, fizemos um jornal, que o Mauro começa a sua trajetória, ele mesmo fala em suas palestras, nas máquinas de escrever do Grêmio, fazendo um jornal de 20 páginas, que deixava o colégio em transe, não é? Inclusive tinha 6 páginas, eram fofocas. Era o paquera que mandava mensagem. Então, a gente já conectava pessoas do colégio. E vendo essas imagens, puxa, minha primeira ação de marketing está aqui. Nós criamos uma rádio do colégio. Era uma ideia que eu tive de fazer o serviço de uma rádio para aproximar as pessoas. Nós estamos fazendo isso lá em 87. Então, mas eu começo, na verdade, como estagiário no Hotel Metropolitan, um hotel familiar, porque a minha irmã era casada com um dos diretores. Fui para passar 1 mês, 2 meses, porque aonde eu ia buscar estágio sempre tinha, cadê a experiência? E eu não tinha. Então eu já estava no 3º ano de administração da Unifor. E aí entrei no Metropolitan como estagiário, não é? E nessa época nem remunerado, era só para aprender. Voluntário, né? Voluntário. Era assim, de um modo geral, como se queria buscar alguma vaga. Na verdade, o estágio era uma forma de aprendizado. E aí, com 6 meses, eu já começo como estagiário remunerado. E em 95, ainda na faculdade, eu me torno gerente de marketing em abril. 1º de abril, que não é dia da mentira, que é o dia da mentira, mas é uma verdade. Eu me torno gerente de marketing e faço uma trajetória de 9 anos na hotelaria. E aí me formei em administração. Veio a GV para Fortaleza com a sua primeira turma, e logo que eu me formo, eu faço o MBA da FGV, aqui em Fortaleza, a turma 01. Depois fiz mais 2 MBAs, e assim, a hotelaria foi uma grande escola, tá? Poder participar de grandes eventos da hotelaria, de turismo no Brasil, não é aquela coisa, já a importância de um relacionamento. Eu também gostava de aviação. E aí começamos um hotel pequeno a ter uma parceria com a TAM, e o Rolim Amaro, comandante Rolim, que foi quem deu o posicionamento da TAM, digamos, foi o meu grande inspirador, não é? Inclusive tinha um livro do Rolim, As Cartas do Comandante, as coisas que o Rolim fazia enquanto em prol do cliente, aquilo para mim era, assim, são lições que eu aprendi de muito tempo e que me servem até hoje como inspiração. E consegui em 2009, na verdade em 99,
trazer a tripulação da TAM para dentro do hotel. E a gente vivia um momento muito difícil da hotelaria aqui no Ceará. Nós não tínhamos centro de eventos, nós tínhamos veio um choque de oferta muito grande, mais de 10 hotéis, 10 inauguraram simultaneamente em Fortaleza, e você não tinha fluxo turístico. Era muito sazonal, a alta estação, e não tinha a baixa, você não tinha centro de eventos aqui, diferente de hoje. Então, se você tem muitos apartamentos vazios, todo mundo baixa o preço e começam a... E eu já tinha garantido, né, a empresa, por conta desse contrato, já tinha, como se diz, a folha, a luz, a alimentação, o café da manhã, já estavam pagos, acordava, então eu podia vender melhor os apartamentos, porque esse contrato, e ele foi fundamental para que o hotel chegasse até e ser vendido para o Grupo Guanabara. E aí, o meu propósito era deixar a hotelaria. Na verdade, eu me identifico com o marketing. E aí veio o MBA, então, digo, não, é aquilo. Eu sempre tive uma dúvida um pouco também com a área de RH, mas é o marketing que eu quero seguir. Se eu for na hotelaria, é lecionando, mas não como profissional. Eu quero seguir caminho no marketing. E aí, eu passo no mestrado. Eu já tinha um convite para ensinar em uma faculdade, que estava lançando o curso de hotelaria. O Metropolitan foi vendido para Guanabara. E aí, o Paulo, né? Paulo é um executivo visionário. Não existia profissionais de marketing no Brasil. Efetivamente, marketing. Tinha um e outro no transporte, falando de transporte rodoviário. Tinha um e outro que tinha lá no cartão diretor comercial e marketing. Mas era 95% do tempo, ele pensava na área comercial e 5% ele dedicava ao marketing. Então, eu estou falando marketing raiz, puro, não tinha. E eu recebi esse convite e o Paulo me convidou para fazer a transição pelo lado da Guanabara. E, para toda ameaça, tem uma oportunidade. E eu fiquei na dúvida, digo, opa, eu tenho um mestrado para fazer, tenho uma oportunidade de emprego, mas tem uma empresa aqui que ela tem uma ótima reputação. Eu já tinha pesquisado, então assim, eu era cliente da Guanabara. Eu nunca esqueço da primeira viagem de ônibus para Guanabara, ônibus novo, com ar-condicionado, com coisa que não existia na época. Então eu abdiquei do mestrado pelo sonho de fazer uma carreira na Guanabara. Não é? E eu falo, tudo começa com um banner. O marketing da Guanabara começou com um banner. Inspiração e um banner. E olho e vejo hoje, depois de 21 anos, não é, tudo que nós construímos, realizando aí nos últimos 5 anos, pelo menos, mais de 600 ações por ano, não é, em mais de 14 estados. Então, profissionalmente, eu me sinto muito feliz e recompensado por toda essa trajetória. Muito bom. Que bom que você falou um sim, né? Acredito que tenha sido uma decisão muito difícil, mas eu acho que você contribuiu 100% para a construção da marca da Guanabara, né? A Guanabara é uma marca que é registrada na mente dos consumidores. Mas eu acredito que o marketing teve que se esforçar muito para conseguir chegar nesse lugar. Eu queria saber quais foram os grandes pilares que fizeram a Guanabara ser tão conhecida no famoso Pega o Guanabara e Vem, né? Mas dentre outras ações, acho que isso é a ponta do iceberg, né? Mas o que é que você precisou construir como profissional de marketing para constituir a marca Guanabara? Primeiro, assim, quando eu era apresentado como profissional de marketing, primeiro eu tive uma acolhida muito boa na empresa, mas é aquela coisa, para que marketing de transporte rodoviário? O cliente já vem, não precisa ter isso. Quando eu ia nos outros estados, marketing, ônibus, precisa. Eu digo, precisa. E aí, por outro lado, tem um movimento do transporte aéreo, que veio as low cost, que veio a Gol, não é? Que veio a Webjet, mas principalmente a Gol, disruptiva total, e a Gol consegue levar aquele passageiro da classe C, que não viajava de ônibus, de avião, até da D para ir para o aéreo. Então, foi um movimento muito forte. Assim. Eu lembro que em 2004, serviço leito por um Teresina, como Recife, que são sempre históricos nossos, nós chegamos a reavaliar, inclusive a tirar, porque ele não performava. Então, ou seja, precisava o quê? E aí foi onde o Paulo teve essa ideia de implementar a área de marketing, porque era necessário que as empresas, e aí a Guanabara iniciamos isso aí, uma pessoa para pensar exclusivamente em marketing.
em ações, em estratégia, não é? Em posicionamento. Até porque ela precisava ser a marca escolhida, né? Então, para isso, tem que ter uma disputa, então você precisa contar uma boa história para atrair o olhar do consumidor, né? Não foi um trabalho que começou do zero, porque já tínhamos agência de comunicação, que a empresa não tinha, do segmento, já tínhamos agência de publicidade, mas as atividades do grupo já estavam crescendo muito aqui com várias empresas e quem fazia o marketing era o Paulo. Então já não dava mais para o Paulo fazer. Então eu começo esse trabalho e, diga-se de passagem, desde o primeiro momento, com total autonomia. Não tinha orçamento, não tinha muito através de parceiros, mas nós começamos a fazer um trabalho efetivamente de começar a preparar uma empresa no sentido de o que é que o cliente deseja. E daí nasce um dos meus, até o Paulo cita num vídeo, dos meus, vou dizer, não, posso falar um case, não é? A Guanabara, quando a gente fazia as pesquisas, e sempre balizamos a pesquisa, não é? Onde era que a Guanabara era mal avaliada? Nos restaurantes de parada. Porque, e assim, isso aconteceu comigo. Eu fiz uma viagem para Teresina no começo de 2005, peguei um ônibus leito que ia para Belém. Nós fizemos um teste na autoestação e tinha muito estrangeiro no ônibus, que ia para Belém e ia pegar o barco para fazer o Amazonas, o turismo pela Amazônia. E paramos em Piripiri 7 da noite. Quando chegamos no restaurante, tinha bode, buchada, sarrabulho, todo mundo, eu e mais todo mundo, na batata frita, na rúfula e na coca. E, gente, isso não é alimentação apropriada para quem viaja. Experiência da hotelaria, o Sebrae tinha um programa muito conceituado, chamado o Centro de Qualidade Sebrae, que certificava hotéis, pousadas, restaurantes. Programa do Sebrae, e criamos um programa chamado Boa Mesa na Estrada. Trouxemos todos os proprietários de restaurantes que nunca passaram por uma capacitação. Nós não tínhamos uma segunda opção de escolha por causa do esquema operacional da linha. Então, nós tínhamos que capacitar essas pessoas a ter um mínimo para poder atender bem os nossos clientes. E aí passaram uma semana em Fortaleza de imersão, com os técnicos do Sebrae, curso de como gerir o restaurante, como montar um self-service, uma série de coisas. Eu lhe digo, se você entrasse na cozinha daquela, ninguém comia. E assim, eu ficava abismado. E aí, nós fizemos o quê? Vocês vão ter 2 anos para adequar aquilo. Um selo de 1 garfo, 2 garfos, 3 garfos, de acordo com o padrão do restaurante. E aí, com 3 anos, novamente com o Sebrae, nós certificamos todos os estabelecimentos, passaram por 2 consultorias, um loco, e nós decidimos, só vai ficar com a Guanabara quem tiver pelo menos 1 garfo na categoria. Então, foi uma grande revolução na questão alimentar de parada. E assim, te dou um exemplo, um restaurante que é fruto desse processo do Boa Mesa, é o que nós temos em Itapajé. Maravilhoso. Quem passou por Itapajé, muita gente vai a Sobral e vê aquele restaurante novo, né? O anterior já tinha uma área climatizada, já tinha, mas o Zé comprou a ideia, ele levou depois os técnicos do Sebrae novamente, e hoje é um dos maiores restaurantes aqui do Nordeste, provavelmente é ele, mas climatizado, banheiro do porcelanato, assim, dá gosto, fraudário, botou uma mini rodoviária. Não é na verdade. Então, todos os estabelecimentos, os que não tiveram os garfos, foram descredenciados, mas nós demos todo o suporte, com recursos nossos, com recursos do Sebrae, e capacitamos esses restaurantes. Então, foram 22 restaurantes capacitados, e hoje nós temos aí o Dois Irmãos, que é uma rede com 25 restaurantes, que nos atendem. Então, mudou completamente o conceito de alimentação de estrada, dos pontos de apoio nas estradas que nós tínhamos. Então, esse foi um trabalho, não é, que nós fizemos, que o marketing fez, aquela coisa, a hotelaria influenciou porque eu conheci o programa, o Centro de Qualidade do Sebrae, Alci Porto do Sebrae, diretor técnico, um grande parceiro, né, só foi possível graças à visão também do Alci, né, porque, inclusive, o custo do programa foi partilhado. Porque o Alci, o Sebrae, o público é o empreendedor, o microempreendedor, esses caras não têm condição de fazer um curso, e ter uma consultoria. Então, foi um projeto que teve começo, meio e fim. E acabamos certificando esses restaurantes.
Muito bom, né? O Paulo, quando ele falou desses vídeos, é porque o Rodrigo recebeu alguns vídeos de pessoas que estiveram com ele nessa trajetória desses 30 anos, né? Você construiu uma rede de relacionamento muito forte, né? E um dos projetos que o Paulo citou foi esse que ele falou aqui, mas ele citou também um programa de fidelidade, citou o case Pega o Guanabara e Vem, né? Mas antes disso, a gente estava conversando aqui no off, você contou um pouco dessa parte do apagão aéreo, um projeto que você fez lá atrás. Eu queria que você contasse essa história e depois falasse um pouquinho do case Pega o Guanabara e Vem, como chegou nesse sucesso. No livro do Rolim, ele sempre falava a questão da oportunidade. Você explorar, você no time certo. Às vezes, horas você perde. Então, a questão do Pega o Guanabara e Vem foi uma oportunidade. Mas antes disso, nós tivemos aí o apagão da época em um ano de 2006, que foi o ano que deu literalmente um apagão no transporte aéreo do país. E assim, tudo começa, na verdade, por exemplo, uma companhia aérea fez um vídeo muito bonito, tá no YouTube, para quem quiser ver, um vídeo maravilhoso, não é? Com aquele ônibus americano, aquela coisa prateada na estrada, aquela música do Evandro Mesquita, longe de casa, mais uma semana, milhas e milhas, e um passarinho na janela. Aí no final, para que viajar se você pode voar, ou coisa assim, voe conosco. Espalhou outdoor em todas as rodoviárias. O ônibus saía, dava de cara um passarinho. O ônibus e o passarinho. Né? Para quem de ônibus você pode voar? Voe conosco. Então, digamos que a gente pegou uma certa... esse passarinho. Mas o passarinho tem a hora dele. Passarinho. Não vamos dizer que o passarinho tem a hora dele. E aí veio aquele, não é, um apagão aéreo, aquela greve dos controladores, e começou a dar um bug, não é, no transporte aéreo. Nós, ao longo da nossa trajetória, tivemos bons parceiros na área de comunicação das agências. Agências muito criativas, agências de resultados. E a agência, à época, era a Verve, não é, desenvolveu essa campanha, e assim, era oportunidade. Aí saiu uma gaiola, e assim, o grande veículo que formava opinião naquela época, de 2006, era o jornal. Tinha TV de massa, mas aonde eu ia no formador de opinião? E detalhe, desde 2005, nós começamos uma coluna chamada Guanabara News, que começou no Diário do Nordeste, e levamos essa coluna para 6 jornais no Nordeste. Muito bonita, diagramada, com 3 assuntos. Todo ano a gente mudava a cara dela. E onde nós fortalecemos a nossa comunicação para um público formador de opinião. Aí saiu um primeiro anúncio. Minha página, Mangaiola Dourada, o passarinho, de que adianta ter asas se você não pode voar? E aí, sem atraso, viagem Guanabara. Aí deu aquele rebuliço. O problema foi aumentando, saímos com o segundo anúncio. O ônibus da Guanabara, passarinho embarcando com aquela mala meio de madeira de retirante, não é porque ficar esperando se você pode viajar de Guanabara. Aí chega novembro, o negócio tá piorando, aí vem dezembro. Dezembro já começa o negócio nos aeroportos, aquelas... Aí eu nem acreditei quando a gente, poxa, vamos conseguir? Vamos. Nós fechamos o sistema de som do aeroporto. Aqueles monitores, aí ficava a cada 5 minutos uma mensagem. Plim, pom. A Guanabara informa, isso, a foto da Guanabara. A Guanabara informa, a essa hora você poderia estar em Teresina. Plim, pom. A Guanabara informa, a essa hora você poderia estar em Recife. Eram 5 cidades, e ficava aquilo ali. E os caras pé da vida, porque o voo estava atrasado, era atraso de 12 horas de um dia, de 2 dias. Pleno dezembro. Aí depois fizemos um terceiro anúncio, que era um tapete vermelho, que remetia a TAM, não existe mais, eu posso falar, que era o símbolo da TAM, do Rolim, mostrando que uma empresa aérea colocou 40 passageiros no ônibus para fazer a viagem. E o selinho, viagem, sem atraso, viagem de Guanabara. Além disso, eu tinha anúncios aparecendo de oportunidade. A cada momento que ficava sempre o anúncio na agulha. Na hora que estourava, saía do dia. Aí nós fizemos uma ação que era para ser um dia. Começou dia 15 de dezembro.
6 pessoas que trabalhavam numa agência, 6 pessoas, elas ficavam no aeroporto de 10 da manhã às 14 horas e de 9 da noite às 2 da manhã, que era o período de maior movimento do aeroporto. Elas como se estivessem trabalhando em empresa de receptivo, cada um com uma plaquinha, com o nome de uma pessoa e uma frase. Fulano, estou aqui às 17 horas, e tá sorrindo. Aí outra placa. Senhor Fulano, só ainda vem, o cara segurando. E o selinho, viagem se atrasa, viagem Guanabara. Estou firme e forte desde anteontem. Então, quando você olhava a primeira, você não entendia. Mas quando você olhava as 6, você sabia que aquilo era ação. Nós fizemos para colocar no YouTube que estava nascendo. Filmamos, eu digo, aí Fraero vai botar esse povo para correr no primeiro dia. Então o contrato com essa equipe era diária. Gente, todo mundo viu que dia desembarcava. O pessoal das companhias aéreas batia foto. Não é? Os clientes. E ninguém percebeu. A Infraero não percebeu. Nós ficamos 15 dias fazendo ação até o dia 30 de dezembro. Quando a Infraero percebeu que já era o último dia. E aí botou o povo para correr. Mas nós ficamos 15 dias com essas 6 pessoas com essas placas, esperando quem nunca viria. Não é? E isso daí nos rendeu um prêmio nacional, a estrela do Clube de Criação, para Verme e para Guanabara, e um prêmio nacional de marketing guerrilha. Inclusive, o evento foi em Fortaleza e nós replicamos esse anúncio da gaiola. Dourado, um passarinho. Não é? Então, assim, oportunidade. Essa mesma oportunidade veio uma questão da música. Quando eu falo que sou da Guanabara, todo mundo pergunta. A primeira pergunta, como nasceu essa música? Foi a Guanabara que encomendou? Ela nasceu espontaneamente? É a primeira coisa que eu falo. Não foi a Guanabara que encomendou. Se tivéssemos encomendado, ela teria saído tão espontânea. Ela nasceu espontaneamente. O nosso papel foi a oportunidade. Eu sou da geração X. Sou da geração do rock nacional. Dos anos 80, anos 90. O meu forró vai até o Mastruz com Leite, né? Eu sou mais afastado. E eu recebo um direct de um agente nosso, e aí eu dou os créditos, porque muito ativo, que é o Diel. Diel lá de Jucás, Cariús e Jaguaribe. Não conheci o Diel, mas eu recebi um direct, um arquivozinho, opa. Aí quando eu abro, eu tenho um stories. E vejo 3 jovens pulando uma música. Eu digo, que negócio é esse? Eu vou escutando. Pá, 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 pá. Guanabara. Opa. Espera, deixa eu fazer isso de novo. Aí eu escuto a melodia. Na terceira vez que eu escuto, eu já tô cantando a música. E na mesma hora, eu pego a rede social da pessoa, entro em contato, meia hora eles me respondem, eu falo que sou da Guanabara, do marketing, queria conversar com esses caras. No outro dia. Não é? E aí, eu acho que eles ficaram com receio de que a Guanabara iria fazer alguma oposição à música da marca nossa. Não é? E aí eu vi como uma... Assim, eu não dormi cantando essa música. Mas eu digo, pô, será que isso é por eu trabalhar na Guanabara e ter isso? Aí eu mandei para 2 pessoas que gostam de forró e tem... E esse cara, eu odeio essa música, é boa. Ela tem. E aí, no outro dia de manhã, ele foi, cara, como conta essa música? O marketing da empresa, que o Alanzinho estava sendo lançado por essa empresa. E aí ele falou, não, essa música, ela nasceu para o lançamento de um cantor jovem, do nosso produtor, o Alanzinho coreano, blá. E vocês vão divulgar onde? Não temos, o dinheiro é curto. A gente contratou aqui 2 ou 3 rádios, vai ser lançada no YouTube e no Spotify amanhã. Você me dá essa música? E aí vem um pilar do meu trabalho, questão de relacionamento. Desde 2004, a Guanabara, ela veicula em TV, em rádio, e eu tô sempre na estrada. Quando eu falo a estrada, não é? Em viagens, porque lá é onde o jogo acontece. Lá é a hora da verdade. Foi lá onde eu me inspirei para o Boa Mesa na estrada, vendo o problema que os clientes estavam tendo para se alimentar. E tantas outras ideias nasceram ali, com a gente, com o cliente, com as pessoas do restaurante, com os concorrentes você vendo, e é lá que acontece. E é uma coisa que eu não abro mão, eu visito os veículos.
Então já tornaram parceiros, amigos. Não é? Às vezes tem um tostão para vincular, mas eu vou lá tomar um café. Muitas vezes nasce um projeto ali de uma conversa. Um projeto customizado para Guanabara é uma grande oportunidade. Não é? Então, assim, todas as agências que trabalham, não é? Que passaram pela Guanabara, e temos hoje a SG há mais de 12 anos, e uma grande agência, e o Bob é o grande parceiro, sabe que eu faço esse trabalho. Esse relacionamento eu não abro mão. Na mesma hora, eu pego a música, eu vou para minha casa, porque eu estava com problema de internet nesse dia lá, estava fazendo a manutenção, e eu saio mandando essa música para mais de 50 emissoras de rádio. Todas as rádios que a gente trabalhava, e mandamos para todos os nossos gerentes comerciais e promotores, que na mesma hora mandaram para 800 agentes nossos de vendas. Você imagina, cada agente desse tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 no seu meio de WhatsApp que vende. Porque, por exemplo, uma cidade como Cajazeiras, é o Manuel da Guanabara. Está lá há 25 anos. Todo mundo conhece o Manuel. O Manuel tem um mail de 3, 4 mil pessoas. É o que eu chamo. O ecossistema da Guanabara entrou em ação. Aí eu falava para todas as pessoas as pessoas têm relações comigo há muitos anos. Isso não é uma ação de marketing da Guanabara, porque se fosse eu comprava espaço. Porque só você colocasse na programação. Claro, a gente bota. Quando a música entra no Spotify do YouTube, em 24 horas no YouTube dá 1.300.000 visualizações. Ou seja, todo mundo se mobilizou. O ecossistema da Guanabara, as rádios parceiras. No segundo dia, uma rádio de Salvador me liga: Rodrigo, estão ligando para cá pedindo a música. E isso eu recebi vídeo do Maranhão, do Tocantins, na Bahia, todo lugar. Aí o motorista nosso viraliza dançando a coreografia, manda lá para Lazer, publica. E aí isso vai, no outro dia mais 1,5 milhão, isso vai crescendo, papá. Até que pediram para fazer um clipe. Nós trouxemos o motorista que viralizou na Paraíba. Clipe lindíssimo, um show. E outra coisa, é uma música que não tem um palavrão, que não tem uma palavra. Quem nunca namorou à distância? Então a Guanabara está inserida na vida dessas pessoas. Eu namorei à distância, inclusive, viajando em Guanabara, sem imaginar que um dia ia trabalhar na Guanabara. Então isso traz memória afetiva muito bacana. Então a Guanabara está inserida no dia a dia dessas pessoas, não é? E assim, nós em 2006 recebemos um convite para ajudar um casamento de um casal que se conhecia dentro da Guanabara. E o meu sonho era fazer essa noiva chegar dentro do ônibus. Mas a noiva casou no dia 24 de dezembro, sendo de Natal. Não é? Podia ser outro dia. Como é que eu podia ter um ônibus? Não podia fazer. E no clipe do Alanzinho termina ele entrando com a noiva e o ônibus com aquela lata com o carro de casamento. E o clipe ficou show. E aí nós nos reunimos com ele e, poxa, vamos. Paralelo a isso, está acontecendo um movimento de unificar a marca Guanabara, porque nós somos 6 empresas de transporte. Existe a Expresso Guanabara, existe a Rápido Federal, a Real Expresso, a Útil, a Sampaio e a Brisa, no Centro-Oeste e Sudeste, que a Letícia toca. Letícia que participa aqui do nosso meio, não é? A Letícia, diretora de Relações Institucionais do Grupo Guanabara. E aí, estava um processo de unificar a marca. E a marca do grupo passa a ser a Guanabara. Então você vê do Sudeste, o nome Guanabara tem a marca pequena da empresa nativa, mas hoje somos todos Guanabara. E o Wesley vai, um mês, o Wesley canta a música. Só que nós já tínhamos, não é, dado uma ajuda justa para o Alanzinho e tínhamos o direito da música e da imagem. Então, e o Wesley, um visionário, uma música que já estava fazendo um sucesso enorme aqui dentro da região Nordeste. O Wesley canta com o Alanzinho no aniversário dele, e assim o Wesley começa a cantar como sua música carro-chefe. Então, para o Brasil, fora Nordeste, a música é do Wesley. O Wesley com muita competência. A música pegou na Guanabara e vem. Você pode falar que é um case de uma música associada a uma marca. Não sei o que eu estou dizendo. Pessoal de emissora da Record, do SBT, e nos últimos 50 anos não tem. Não é? Ou seja, ela foi a música mais tocada em rádio no segmento forró em 2023. Quando o Brasil perdeu a Copa em 22, todos os memes da seleção, do Catar pro Aracati, do Catar, não sei o que, pegou o Guanabara e a seleção foi. Em novembro, nós recebemos imagens em Olinda, as pessoas já vendendo fantasia. Pega o Guanabara e vem. Nós montamos um bloco de carnaval em Olinda.
não é? E vários bloquinhos da Guanabara lá, Repercutiu em outras ações. não é? Foi a música do carnaval, foi a música do São João. São João em todo o Nordeste, Wesley. E virou, eu achava assim. E quando conversando com o pessoal do Alanzinho, ele dizia, não, essa música, eu perguntei, essa música no carnaval? Ele disse, não, aqui há 2, 3 meses, nem eles achavam isso daí. Não é? Então, assim, virou o outro ano, ela continua, a música chegou forte até o São João do ano passado. Um ciclo de 2 anos. Então, e outra coisa, uma música democrática. Toca no lugar, na classe AA, e toca no boteco da esquina, que é exatamente o nosso público. Nós temos o cliente da classe AA, que viajam a Guanabara, grandes empresários viajam a Guanabara, principalmente no intermunicipal. O pessoal está aqui em Sobral, sai de Guanabara, vem de Guanabara, porque tem seu apartamento, tem um carro, tem motorista. Você não quer se estressar, botar o carro na estrada. Por isso que a gente enxerga cada cliente de uma forma individual e procuramos colocar serviços de acordo com o perfil de cada cliente. Enxergar ele, não é? Não como, digamos, um produto, um modelo, 1 ou 2 modelos de serviço, pronto, o cliente que vá. Não. Inclusive, em primeira mão, nós estamos trazendo o serviço cama, não é? É um serviço que é voltado para o cliente que viaja no transporte aéreo, no máximo 10 horas de viagem, 10, 11 horas de viagem, e vai proporcionar uma experiência fantástica acima do leito, onde literalmente você vai viajar numa cama, com todo o conforto, com todo um serviço diferenciado. Não é? Em junho a gente vai estar aí estamos já desenvolvendo a campanha do Cama, não é? Que vai aqui elevar ainda mais, não é? O nosso padrão de atendimento focado nessa classe que tinha um aéreo, mas não está disposto a pagar R$2.500, né, para Natal, para Recife, Teresina, comprando de véspera. Muito bom. Você falando aí sobre todas essas ações, né? Você pensa muito que você tem que olhar fora do contexto da marca. Eu acho que o marketing está muito relacionado à observação de comportamento, né? Tanto a ação que você fez lá atrás, né? Que você observou aquele passarinho, observou o que poderia ser feito e criou narrativas, como essa música da Guanabara, né? Então, acho que vai muito de você olhar além. Você não olha só para o serviço que você oferece. Você não olha só para o teu ônibus, Guanabara, viagem. Você reflete para além disso. E aí você citou, além dessa parte das oportunidades, né, desse contexto geral, você falou sobre o relacionamento. E é a minha próxima pergunta, né? Eu queria saber como é que você construiu e fortaleceu esses relacionamentos ao longo do ano, né? Ao longo desses 30 anos. Você até citou aí esse seu contexto da hotelaria, que fez você implementar o projeto voltado para a alimentação. Mas eu queria saber como é que você foi intencional em construir e fortalecer esses relacionamentos e como isso impactou na sua trajetória. Eu lembro que esse contrato da TAM, de uma companhia aérea, nesse momento que a gente estava vivendo, era a menina dos olhos de todos os hotéis aqui. E eu trabalhava num hotel pequeno, e que não é de um grupo que estava em certa dificuldade financeira. Eles eram exportadores, o grupo era exportador de castanha, então cada 3 meses, 4 meses, eu ia para uma viagem de São Paulo, mas eu ia lá na TAM, o diretor que já tinha criado a conexão com ele, levava 2 pacotes de castanha, a melhor castanha que o Ceará produz, que o Piauí, que vem para cá, que é beneficiada, ela vai para o exterior. A gente compra aqui, é o terceiro subtipo. As melhores são todas exportadas. Então ele recebia uma castanha e ele gostava muito. Então eu já criava esse vínculo. Até um dia que deu problema no hotel que eles estavam. Quem lembra? Você estava lá cada 3 meses, martelando. Levava castanhazinha, papo, gostava de aviação. Então, eu meio que já lia um pouco aquele profissional. E tivemos esse contrato por 4 anos. A mesma coisa, não é? Eu faço isso nesse relacionamento, assim. Eu gosto muito de receber o mercado da Guanabara. Hoje menos porque eu viajo muito. Não é? Mas assim, E antigamente, que você tinha TV, rádio, jornal, portal, aí eu recebia uma comitiva. Aí vinha 5, 6 pessoas. Aí já era a manhã inteira, porque cada um tinha que apresentar a sua. E nessas conversas sai muita coisa bacana. Tá? E assim, uma vez eu escutei uma pessoa do meio. O Rodrigo, eu gosto dele por uma coisa. Ele não faz muita sala, ele não é pessoa, mas é muito direto e objetivo. Eu já, na época da hotelaria, eu tomava chá de cadeira de 12 horas. Eu já cheguei a tomar um chá de cadeira de 12 horas para ser atendido. Então eu sei o que é uma pessoa sair do seu local de trabalho no dia de hoje e apresentar uma coisa já sabendo que não tem a menor possibilidade da liga.
Então, de uma forma educada, eu já converso até por telefone, não é? Se for uma pessoa que não tem um contato. Se for um parceiro, não, venha tomar um café, não é? Só que o tempo é bem escasso, cada vez ele está ficando mais escasso. E quem viaja ano passado eu até brinco, foram 86 decolagens fora de ônibus. Então, é viajando muito. Então, o tempo que você. Então, você tem que meio que segmentar que você vai receber. Não que você não queira, mas é a dinâmica do trabalho. Porque senão você acaba não pensando no estratégico que você tem que estar pensando. Mas, assim, então, nas minhas viagens de visitar os veículos, desde a rádiozinha do interior, não é? Eu tive agora em Arapiraca, uma rádio, cidade grande, 220 mil habitantes. Dei 1 hora de entrevista. Não é? Apresentando a Guanabara, o mercado novo que nós estamos operando. Então, o rádio é um grande veículo de comunicação. A TV, nesse momento, nós estamos com veiculação. Única empresa no Brasil que veicula constantemente a Guanabara. E tem a TV, então, e veiculamos na Band. E outra coisa, nosso meio não é como um grande, se eu for mensurar, desde 2023, foi a missão Nosso Meio, em São Paulo. O que nós já fizemos de negócio, só por conta daquela missão, com a emissora, com a Band, com a Cris que apresentou, né, e com outros parceiros, já foram vários. Então, eu vou aos veículos, eu converso. Então, existe uma conexão, não é, que é importante ter esse relacionamento. E ali nascem oportunidades, ali nasce um projeto bacana. E aí é uma prerrogativa que eu não abro mão. Além de estar na estrada, mas de visitar os parceiros desde o rádio, do portal, da TV, de me inteirar, e ali você acaba sabendo o que tem na cidade. Você, como você disse, você precisa ter informações, não é? Então, esses parceiros, eles são importantes. E aí, ao longo de 20 anos, você acaba formando uma grande rede de comunicação interna. Guanabara, nesse momento, nós estamos em 10 cidades, em 10 capitais fazendo divulgação. Não é? Fora a rádio. Nós saíram várias ligações da Guanabara. O mercado agora é tudo aberto. Mercado interestadual. Quinta-feira eu aprovei 25 spots. No sábado eu aprovei mais 27. Não é? O investimento sábado foi aprovando outra coisa. Ver cada cidade. Se uma cidade daquela tiver errada e for notificado, a agência reguladora pode dar uma multa de 5 a 10 mil reais. Então, cuidado. Então, assim, é uma atividade que ela é singular. Ela difere das demais, assim. Por isso que talvez nós não somos tão presentes, porque é uma atividade muito específica. Não é? Por exemplo, a minha vivência na hotelaria, hoje a Guanabara está presente nas principais feiras de turismo do Brasil, que foi exatamente um grande de aproximar, porque hoje mudou. Mas até alguns anos atrás, o trade turístico aqui, quando pensava em transporte, é só o aéreo. Quando o aéreo vai pousar numa cidade, ele seja um teco-teco de 9 lugares, tem fogos, tem coisa. E eu estou na cidade com 100 ônibus passando, conectando a 2 mil localidades. Agora não, já mudou a percepção. E eu venho dizer, depois da pandemia, o transporte nunca mais será o mesmo. E o protagonismo passará a ser do rodoviário. E é o rodoviário primeiro que se recupera, e é o rodoviário que faz esse país se movimentar. Rodoviária, aí agora estou falando com uma Abrat, com o marketing da Abrat, não só com da Guanabara. Transporte rodoviário conecta 5 mil municípios nesse país. Transporte aéreo 150. Então o Brasil anda de ônibus. E é muito gratificante. Eu até assinei na revista da Abrat, em 2010, um artigo convidando as empresas, falando da importância do marketing no segmento rodoviário e convidando as empresas a terem algum profissional de marketing. E hoje, para minha grande felicidade, eu vejo que todas as empresas de grande porte e de médio porte já têm uma área de marketing estruturada. Muito bom. Você vê no discurso do Rodrigo, né, que ele é muito entusiasta do trabalho, do mercado que ele está inserido, né? Mas quando a gente fala de uma marca de serviços como a Guanabara, né, que ela preza muito pela experiência com o cliente, e todo mundo tem a oportunidade de experimentar do que é Guanabara, você precisa muito trabalhar essa parte do marketing interno, né? Dos colaboradores também exalarem esse mesmo discurso que você tem. Inclusive, a gente tem um relatório da Great People que mostrou que os principais desafios para a gestão no Ceará é a saúde mental, comunicação interna e a adoção de novas políticas e formatos de trabalho.
E eu queria saber de você, quais são os desafios? Sei que você não está na área especificamente do RH, né? Mas até na nossa conversa você citou, né? Como é importante o endomarketing dentro da Guanabara, principalmente quando, como eu disse no começo, todo mundo tem a oportunidade de vivenciar a marca. E aí, quando o marketing é muito bem estruturado e a pessoa já cria um perfil da marca, eu acho que até a responsabilidade aumenta. Porque quem vai vivenciar a Guanabara já tem. Eu tenho a música, eu tenho tudo isso na minha mente. Quando eu vou vivenciar, acho que é o fechamento de todo esse relacionamento com o cliente. Mas voltando agora os olhos para os colaboradores, que eu acho que proporcionar uma boa experiência vem dos colaboradores, né? Eu queria saber como é que o marketing interno da Guanabara, como é que o RH, a gestão, a liderança se posiciona para superar esses desafios que eu citei aqui, mas também para conseguir alimentar esse amor pela marca. É muito importante essa sua pergunta, e assim, você até falou, né? Diz, poxa, profissional de marketing há 21 anos na empresa é raro hoje, e é verdade. Mas na Guanabara nós temos profissionais com 33 anos desde a fundação da empresa. Nós temos pessoas com 70 anos trabalhando, não é? Já está começando um movimento. Antigamente eu nunca esqueço, quando eu fazia o MBA da GUB, na primeira turma, um professor falou, todo mundo aqui, nós tínhamos menos de 30 anos. Aqui todo mundo está fora do mercado para banco de investimento, porque eles só controlam até 26 anos. Poxa, com 20, eu com 28 já estou fora do mercado, não é? Mas não era minha praia a área de finanças. Mas uma coisa que me chamou a atenção, quando o Paulo chegou da Guanabara, eu vi não conhecia o Paulo, porque tem um homônimo dele aqui, eu achava que o Paulo da Guanabara era essa pessoa, e aí chegou uma pessoa toda de tênis, descolado, e dizia, esse aqui é o Paulo Porto, não é? Então, assim, não existia essa coisa de senhor, doutor. Guanabara é uma empresa extremamente horizontalizada, não tem barreiras, não tem, não é? Ninguém... Os motoristas mais antigos chamavam Paulo de Paulo, não tinha seu Paulo, doutor Paulo. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Não é? Então, assim, isso aí já me mostrou, opa, como é o DNA dessa empresa. E na Guanabara, assim, o Aderbal da Laser Video, que é um cineasta, Aderbal Nogueira, ele sempre gravava os vídeos de final de ano, e era um desafio que nós tínhamos. O marketing tinha, porque nós tínhamos que, cada ano, superar o vídeo do ano anterior. E tinha que cair a lágrima. Tinha que ser um vídeo emotivo. A Aderbal sabe fazer isso muito bem. E sempre a Aderbal dizia, Rodrigo, essa empresa é a única que eu firmo, eu faço muitos vídeos corporativos, que as pessoas sorriem espontaneamente. A gente não pede para as pessoas sorrir. A gente passa a câmera, todo mundo, um sorrisão. E assim, isso tem muito a ver com a cultura nossa. Tá? As pessoas muitas vezes associam o ônibus a um ambiente. Metade do nosso quadro gerencial hoje é formado por mulheres. Tá certo? Nós somos uma empresa diversa, nós somos uma empresa inclusiva, nós somos uma empresa que sustentável, com grandes projetos. Tivemos agora uma unidade nossa certificada com duas ISO, uma 9001, nosso saque, e a garagem de Juazeiro com 14 mil. Nós temos aí, se eu falar aqui do projeto da parte da responsabilidade social, não é o projeto Caminhos Musicais de Guanabara com a Filarmônica e Estrela da Serra. Nós estamos construindo, não é, junto com a Filarmônica, o maior centro cultural da região norte da Ibiapaba. São 15 anos, inclusive eu até dei uma entrevista com o Falcão, o maestro Hélio, um guarda municipal, que montou uma Filarmônica em Croatá, que nós já levamos para 80 cidades, se apresentaram inclusive registro do João Carlos Martins, numa cidade divisa com o Piauí, que o maestro é um guarda municipal, que ensaiara na casa dele, e nós montamos uma estrutura e agora está fazendo um centro cultural com apoio da Guanabara. Esse é um grande legado do trabalho do marketing, né? E eu que vi, eu fui lá conhecer, eu fui lá para ver achava até com a charanga que eu ia ver. E eu saí lá encantado. Isso em 2010. Então, nós temos governança, a GDSG. Governança, várias ações de responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Nós já ajudávamos atletas, desde o começo da Guanabara, apoio a músicos, atletas, principalmente os amadores. A gente não tinha condição, dava passagem para viajar. Mas essa questão do colaborador, não adianta. Você tem que ter uma equipe motivada e que se sinta dono da empresa. Eles vão ser embaixadores da empresa, no mercado lá fora. O sucesso dessa música do Pega o Guanabara e Vem passa por essas pessoas que se engajaram. O ecossistema da Guanabara. Tá certo?
As pessoas, nós trabalhamos com autogestão. Cada um sabe seu papel. A gente busca, nós temos um setor de RH atuante, os nossos colaboradores, não existe aquela coisa de, nunca vi na Guanabara de gestor tá dando murro em mesa, não existe isso. Se não deu, não deu, trata, demite, com respeito, com aquilo, com a dignidade que o profissional tem, cometeu um deslize que vai contra a nossa conduta de ética, acabou. Mas é uma empresa que tem. E o marketing criou vários programas, inclusive em parceria com o RH. Nós temos o Joia da Casa, um exemplo, que nós homenageamos os profissionais com 5, 10, 15, 20, 25, 30 e ainda tem um grupo seleto dos pioneiros. Nós temos um grupo de 10 funcionários que começaram na Guanabara, não é? E eles andam com um broche diferente, que é o pioneiro. Então aquilo ali é sinal de reverência e inspiração para os demais. Não é? Essas pessoas são líderes por osmose, digamos assim. Não é? As pessoas têm a reverência de que aquelas pessoas viram o nascimento de uma Guanabara pequena. Nós não nascemos grande. Isso aqui foi sendo construída passo a passo. A geração Z não sabe o que era viajar em Fortaleza nos anos 80 e no começo dos anos 90. Uma viagem para Sobral, nós viajávamos, família de Sobral, eram 40 passageiros sentados, 30 em pé, sem ar-condicionado e sem banheiro. E a galinha, bicho, e assim. Se você precisasse ir do banheiro, era dos matos. Aí chega uma empresa, com ônibus novos, com ar-condicionado, todo mundo sentado, banheiro, motorista se apresenta, meu nome é fulano de tal, tô indo pra cidade tal. Muda por completo. Fiz pesquisa, o que é que precisa? Nordeste, calor, tem que ter ar-condicionado. Aí, com 2 anos, nós somos o Top Bus, um ônibus rodoviário fazendo transporte urbano aqui, executivo. Nós não ganhamos um tostão, perdemos dinheiro, se for ver, mas nós tivemos um ganho de marca, de imagem, fantástico. Então, por isso, a Guanabara foi a primeira empresa a lançar um programa de fidelidade na área do transporte rodoviário, com uma afetividade. Hoje nós temos o Viva. Fomos a primeira empresa a lançar a venda de passagens informatizada. Antigamente, tu viajava e você não podia comprar a volta. Comprava a volta quando chegava da cidade, porque tinha no mapa. Hoje não, na época não. Em 2095, você já comprava a ida e a volta. Então nós fomos pioneiros em várias ações no transporte. E assim, e a expressão pega o Guanabara e vem, que era música, já virou uma expressão do jargão popular. O bom é isso, é dizer, cara, vai viajar? Pega o Guanabara, faz num avião, num barco, num navio, pega o Guanabara. Isso é que é bacana. Não é? É ver, não é, que a gente soube pegar no momento certo essa música, que eu não sei se ela teria, e é bom que as pessoas falam, Rodrigo, isso aí é graças ao trabalho de vocês. Pode ter sido. E pode não, ela poderia ter sido um sucesso. Vai ficar sempre a dúvida. Mas o gostoso é que fica a dúvida. Muito. Não é? É que sempre fica a dúvida. Nós entramos no momento certo. No momento de não tinha nada, vamos fazer, e no primeiro dia já dá 1 milhão. Opa, uma música vai fazer sucesso, ou é de um artista muito conhecido, ou alguém que vai jogar muito dinheiro para ver se performa. E nasce uma música associada a uma marca que estoura de um dia para o outro. Primeiro dia já dá 1 milhão e poucas mil visualizações, e todo mundo se engaja na música. Então, assim, é os agentes, é os colaboradores, são os clientes, porque é uma marca que está inserida no dia a dia das pessoas. A gente faz um encontro de busólogos, poxa, a gente recebe várias imagens de festas de criança, temática da Guanabara. Criança vestida de motorista. Com o bolo da Guanabara a gente ajuda, manda brindes, manda... Então, remete até comigo, na minha infância, com ônibus também. Então as pessoas falam, até uma pessoa falou, o Rodrigo, ele gosta do que faz, porque o sonho dele era trabalhar com ônibus, ele era um busólogo. Nós temos mais de 100 mil pessoas no Brasil que seu principal hobby é gostar de ônibus. É fotografar ônibus. Sabem mais muito que a gente. Muito bom, muito bom. Você falando sobre isso, até você falou no começo do seu discurso, né? Que no marketing, nesse mercado, é muito difícil ver profissionais conseguindo construir uma carreira na empresa só. A gente vê, porque acho que até pela intensidade, né? A gente vê muitos profissionais tendo 3 anos, 4 anos no marketing, e depois muda, mas são 4 anos muito intensos, né? Mas você tem 21 anos de Guanabara. Só lá dentro, Gabriel, para
pegar aqui o gancho, nós temos vários gerentes que começaram como bilheteiro, como cobrador de ônibus lá de baixo. O que inspira as pessoas que entram na Guanabara, eu fui um caso à parte que vim de um hotel comprado. A Guanabara forma mão de obra. E que a grande inspiração de quem está lá dentro é saber que pode fazer carreira dentro da empresa. Esse é o diferencial. E um grande diferencial do meu trabalho. Aí eu posso dizer assim, se isso não é a questão, foi o quê? Foi ter desde o primeiro momento total autonomia para realizar as ações que eu queria realizar. Eu achava que era importante. Ou seja, foi uma coisa que o Paulo e o Carlos, os dois gestores, me deram total autonomia como os gestores têm. E aqui eu vejo que ainda muita gente, assim, uma coisa que a gente precisa, que os empresários precisam, nós temos muita gente boa do nosso mercado. Mas às vezes estão seguros ali porque sempre tem que estar como um apêndice da área comercial, da área de vendas, e aí muitas vezes não bate e acaba sendo, digamos, está em segundo plano. Guanabara, ônibus, nós não somos core do negócio. Mas desde 2003, desde 2004, eu fiquei exatamente par. A mesma coisa do gestor de operações, de manutenção, do comercial, nem tinha comercial ainda. O comercial, na verdade, tinha, faziam outras atividades também. Mas o marketing ele foi igualado no mesmo nível das principais gerências da empresa. Foi responsabilidade, mas também mostrou o quê? Opa, aqui o marketing ele tem um papel importante na empresa. Muito bom. Há 21 anos atrás. Muito bom. E a gente vê a geração Z surgindo termos aí como Curious Ambition, né? Que falam muito sobre essa ambição silenciosa, né? De ver a geração Z tendo dificuldade em se adaptar ao mercado de trabalho e conseguir construir uma relação sólida, né? E você citou aí alguns pontos que fizeram você permanecer dentro da empresa, né? Acredito que não é só iniciativas da marca em si, mas iniciativa sua como profissional de enxergar e de alimentar esse amor, né? Pela Guanabara, pelo marketing em si, pela comunicação, por conexões, né? Acredito que você tem muito forte isso na sua trajetória profissional. Agora falando um pouquinho de legado, né? Como você tem construído um legado até aqui, né? Você compartilhou comigo alguns vídeos de depoimentos de profissionais, de executivos do mercado, e você vê muito forte isso, né? Você conseguiu construir uma narrativa da marca e sua, principalmente, né? Eu queria que você contasse um pouco disso, do que você vê construindo de legado, que mensagem você quer deixar, tanto para a Guanabara em si, como para a sua trajetória em si, quando você para aí para refletir, para celebrar esses 30 anos, né? Quais vocês acham que são os principais pontos do que você construiu até aqui, e do que você ainda está construindo, mas já enxerga ali como que você quer deixar de legado? Gabriela, assim, olhar para trás, ver o começo do trabalho, como eu falei, né? Tudo começa com um banner na Guanabara. Eu fiz uma escolha em um cenário controlado, eu podia ousar, não é? Talvez se eu fosse casado à época e tivesse filhos, eu teria ido naquilo que imediato para mim iria resolver. Mas eu fui para um outro caminho. E que me deixou profissionalmente extremamente realizado, porque ali eu já entendia de transporte rodoviário, eu já gostava. Então eu estou juntando duas variáveis que cruzam a minha vida desde a infância. O ônibus e o marketing. E de fato agora sendo protagonista com eles. Então, e tendo liberdade para poder criar e desenvolver. Então assim, essa foi mas assim, como trabalho de legado, fica um exemplo, né? O nosso grande projeto sócio de responsabilidade social, não só da Guanabara, mas do Grupo Guanabara, que é o projeto Caminhos Musicais com a Filarmônica de Croatá. Quando esse centro cultural estiver pronto, hoje Croatá é quem mais aprova músicos para a Marinha do Brasil, que é a principal banda das 3 forças do Brasil. Banda dos Fuzileiros Navais é a mais importante, a mais bonita, a mais... Croatá está sendo, digamos, o ITA, o Ceará, o que é o ITA, está sendo Croatá. As últimas aprovações já foram 8. Já está a gente indo estudar na região música lá, porque já entra como sargento músico. Você vê depoimento dos pais,
né, de ver aqueles jovens que não tinham uma esperança de atividade, uma cidade que ou você vai para o Rio de Janeiro, ou você vai trabalhar na roça, como eles falam. E a música está dando vida para essas pessoas. E a Guanabara sempre ajudando com passagens. Nós temos já vários músicos formados em música, já atuando em bandas, já. Então, esse trabalho na Filarmônica, ele mexe comigo, porque eu vi aquilo nascendo, né? Aquilo eu vi naquele dia do centro comunitário, Feira e Croatá chovendo, os pais todos reunidos. Na minha espera, eu chego, tem uma faixa lá com o meu nome, e eu digo, opa, né? Aí mostra um vídeo da Guanabara no telão, eu digo, eles podem não ser bons de música, mas de marketing eles são. Eu acho que eu tenho que pegar uma lição com eles. E eu gosto muito do ABBA. É um grupo que marcou a minha infância, minha adolescência. E eles começam a tocar a primeira peça, o ABBA. Dance Queen, Fernando, de pronto. E ali nasceu uma ideia de levar aqueles meninos para tocar todos os meses na cidade. Pega a praça, o coreto, chega com iluminação, um palco, gasta ali. Vamos levar música de qualidade para cidades. Começando inicialmente na Serra da Ibiapaba. Depois já estava indo para Juazeiro, para Sobral, para Mossoró, para Patos. Anos depois, nós estávamos em São Paulo com o João Carlos Martins. E hoje nós estamos realizando com eles, apoiando um centro cultural. Não é um centro cultural que vai proporcionar para mais de 1.000 pessoas naquela região. Então, esse é um legado, é um dos legados. O Pé Guanabara veio não deixa de ser. Aquela música passou aqui, no começo. Será que todas aquelas ligações, será que o ecossistema da Guanabara tivesse entrado, ela teria sido esse sucesso? Fica a dúvida. Não é? Os profissionais de marketing, não é, das emissoras, TV, rádio, conversa, diz que não, o meu papel, mas eu não vou estar aqui jamais. Eu não fui um bom marketeiro para me vender. Então, não. Para mim é muito mais gratificante trabalhar mais na Guanabara, não do Rodrigo. Mas, assim, enquanto profissional, faço o que eu gosto. A pessoa fala, Rodrigo, tu não para, tu tá num canto, tu tá numa cidade, tu tá na outra, mas tu aguenta. Porque a estrada é a fonte de inspiração. É na estrada que a gente aprende. É com cada gente, com cada cliente, com o dono de restaurante, com essa cadeia que você se... Assim, é um processo contínuo de inspiração, de motivação, conversando com os veículos da imprensa, as TVs, os portais, as rádios, não é? E ali, então, você monta toda essa riqueza que você acaba, no final, vai gerir ali boas ideias que você vai implementar, não é, na tua atividade. E ouvir teu cliente, principalmente. A reclamação, as dores, não é? Sugestões de novos serviços, de ideias. Não é? Então, é na estrada que a gente vê isso. Se tivesse atrás do birô, terninho, bonitinho ali, eu não teria feito 10% disso. É viajando, indo para o campo, sentindo as dores desse cliente, não é? Vendo o que ele necessita, o que ele busca, que aqui é preço, é conveniência, é produto, é o atendimento que não está legal. É a jornada inteira, desde o momento da compra até o final da viagem, quando tem aquele abraço, ou quando ele chega numa cidade que vai se realizar um sonho, não é? Está concluída. Eu nunca esqueço o depoimento de uma doméstica que mora em São Paulo, que ela tinha um casamento, o marido ruim, tinha um problema, e ela sempre via o ônibus da Guanabara passando na porta. E o marido deixou ela com 2 filhos. E aí ela pegou tudo e juntou e foi para São Paulo levar os filhos. E hoje ela trabalha como faxineira, bem criou os filhos. E ela dizia, a Guanabara foi o passaporte para a minha felicidade. Enquanto pessoa. Muito bom, é impactar a vida, a história de pessoas. Eu acho que a marca que ela continua viva é a marca que consegue se relacionar bem com as pessoas. Eu acho que Guanabara vem fazendo isso. E por trás da marca tem pessoas que conseguem contar bem essa história e sentir de fato e dar vida para a marca. Então, parabéns pelo seu trabalho. E assim, e saber a linguagem certa para se comunicar com o público. Eu até brinco que quando eu cheguei da Guanabara, eu quis falar 3 nomes ali em inglês ali. Mercadolês, eu levei quase uma vaia. Aí eu aprendi logo que o transporte, inclusive, tem que ser linguajar próprio. Muito. Então, assim, por isso aquela coisa.
né? Pense global, haja local. Mergulhe na realidade do seu público, do seu povo, porque se você vem enlatado com a receita que deu certo lá em outro lugar, até no Ceará, o comportamento de quem mora em Juazeiro é diferente de quem mora em Sobral. E se você não entender essas diferenças, você não vai fazer uma estratégia assertiva. Muito bom. Para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. E eu acho que o Rodrigo citou muito como ele vem na estrada e se inspirando. E acredito que na estrada ele consome aí algumas coisas, alguns livros. Eu queria que você desse uma dica aí para os nossos telespectadores. Então, o que eu estou lendo agora é sobre a história do transporte rodoviário. Foi lançado agora, o livro Ana Brat. Mas, assim, estou lendo o livro do Felipe Seabra. Aí é da geração Contestação, geração X, né? O cara da plebe, né? Falando do Rock Nacional de Brasília, a turma que fala exatamente como nasceu Legião, Capital Inicial e a plebe, não é? Os plebeus, né? Então é uma viagem do tempo de uma geração que contestava, que era essa geração que eu participei enquanto líder estudantil, bom, que achavam que queriam que eu fosse político, né? Depois do Grêmio, eu disse assim, olha, dei minha contribuição, não é, mas eu vou até estudar. Mas já dei a minha política, não é comigo. Mas, e em termos de marketing 4.0, não é, já pela segunda vez, não é? E agora tem um que eu não estou lembrando o nome, que eu já, sobre inteligência artificial, que é digamos, é onde eu estou buscar conhecimento, porque a gente vive uma geração, até que eu falo, né? Você tem que ser rápido para desaprender tudo que você aprendeu, aprender novamente. Se eu for, eu até gostaria de ter um tempinho de voltar a fazer uma pós-graduação. Já é a quarta. Mas as viagens, assim, e as boas é no meio da semana, não dá para mim. Mas, assim, porque aquela administração, os conceitos permanecem, mas os MBAs que eu fiz de marketing já não são mais, já não dão para hoje, não é? Então é sempre bom essa reciclada, não é para formar currículo, mas o cheiro de uma sala de aula, compartilhar o saber com colegas, isso é uma coisa que sempre eu gosto. Como aprendiz, né? Como aprendiz, assim, um eterno aprendiz. Essa é a palavra. Eu sempre me coloquei, tanto que eu gosto pra caramba de fazer ações com universitários. Nós temos um projeto, não é, chamado Portas Abertas, desde 2006, que eu coloco um ônibus, mando buscar os alunos da faculdade, inclusive os coordenadores do curso de marketing, a audiência do nosso meio, pode entrar em contato conosco, que eu terei o maior prazer em casar a agenda, mas se não, um dos nossos membros do marketing, nós vamos fazer uma apresentação na Guanabara, mandamos buscar na faculdade, vai passar um dia para você ter aquela experiência e quem sabe, em breve, nós vamos estar levando a missão do nosso meio para conhecer a Guanabara, porque as pessoas acham que vão ver uma garagem de ônibus. E é tão bom no final quando sai assim, cara, eu não vou dar spoiler, mas assim, poxa, é muito diferente do que eu imaginava. Tá? Então, e aí nós fazemos a apresentação, revivemos esses cases de marketing, as campanhas, e depois tem um tour pela empresa. Chama-se Portas Abertas, uma ideia do marketing, e temos isso desde 2006. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. As pesquisas nossas são feitas pela ADM Soluções, empresa júnior do curso da administração da UES. Muito legal, muito legal. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Como você disse, seu tempo é corrido, mas obrigada por ter parado para compartilhar sua história aqui com o nosso meio, com quem está escutando a gente. Então, eu espero muito sucesso para você. Eu acho que 30 anos é muito tempo, mas eu acho que é só o começo do que você tem para fazer no mercado, né? E como você disse, se você continuar nesse lugar de eterno aprendiz, você vai ter sempre para absorver e sempre para ensinar. Então, muito obrigada por você ter marcado o mercado como um todo e ter marcado a história da Guanabara, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Gabriela, obrigado pelo nosso meio, abrir essa oportunidade, assim, um trabalho com o Fernando, a pessoa dispensa comentários, não é, da grande pessoa e que está levando o nosso meio além fronteiras do estado do Ceará, um trabalho, assim, fantástico do que o Fernando, não é, e todos vocês têm feito no nosso meio.
E para mim é uma grande honra estar aqui, estar partilhando, não é? Queria até ficar mais tempo, não é? Estar partilhando esses momentos, porque eu sei, não é, de quanto o nosso meio tem fortalecido, não é, o grupo de profissionais de marketing, de gestão, de pessoas, não é, promovido esses encontros, agregando, não é, amigos eu já fiz aqui dentro, então eu sou um grande fã do nosso meio e o que depender de mim enquanto pessoa e da Guanabara, nós vamos estar sempre juntos. Muito bom, muitíssimo obrigada. Você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o nosso meio e, claro, o nosso Meucast. Nos encontramos na próxima sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.